Então fala galera, beleza? Estamos aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez nós trazemos aqui o pós-jogo com vários comentaristas que vão falar da estreia do Brasil. O Brasil vence a Sérvia, né, com a estreia muito boa, né? Com 2 gols do Richarlison, destaque aí para um golaço que ele mete ali, um voleio parecido com a bicicleta e com certeza faz com que o Brasil inteiro, né, se mova, fique esperançoso, vibre de alegria, né? Porque o Brasil começa com o pé direito, né? E veremos aí a opinião de vários comentaristas que vão falar sobre essa estreia do Brasil e também o que esperar dos próximos jogos. Também vai falar do Neymar, né? Que saiu chorando. Aparentemente ele deve ter tido alguma torção, alguma coisa. E teremos informações também sobre o Neymar, tá? Deixamos aqui os créditos para Jovem Pan Esportes, para a ESPN, o link do canal deles estará na descrição. E pedimos a você que nos apoie, tá? Deixando o seu like, se inscrevendo, ativando o sino e também o seu comentário, que é muito importante. Feito isso, vamos aí acompanhar esse corte. Foi um jogo difícil no primeiro tempo, a Sérvia se defendeu do jeito que deu, do jeito que podia, o Brasil não conseguiu criar tantas chances, mas no segundo tempo o Brasil se soltou, voltou de outra forma do vestiário. Neymar, Vinícius Júnior, Richarlison no rebote, 1-0 Brasil. O Brasil seguiu criando e o Richarlison marcou um golaço digno de prêmio Puskás. Brasil 2-0, estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, começa com o pé direito. A gente começa esse Canelada da Jovem Pan. Alô, Bruno Prado, muito boa noite para você. Qual a sua análise desse Brasil 2, Sérvia 0? Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Ótima estreia da seleção brasileira, com vitória e bom futebol. E, mais uma vez, fica clara a qualidade, né, do elenco da seleção brasileira. Como tem jogador bom, como tem opção o Tite para montar essa equipe, né? Começou com uma formação mais ofensiva e mesmo no primeiro tempo em que não teve gol, o Brasil ele não deixou a Sérvia jogar. Então, é aquela coisa, a formação ofensiva ou defensiva, né, a posição do jogador, a característica é importante. A posição, ela não indica se o time vai ser ofensivo e necessariamente um time ofensivo não é um time exposto. O Brasil recuperando a bola muito rápido, né? O Brasil perdia a bola e recuperava. A Sérvia não conseguia ficar com a bola. A dificuldade era para entrar na defesa da Sérvia. No segundo tempo, conseguiu. Vinícius Júnior fazendo um excelente segundo tempo. Ali pelo lado esquerdo o Brasil começou a clarear, começou a criar oportunidades. Aí aconteceram os gols, a coisa ficou bem mais fácil. E aí quando começa a rodar, entra Antony, entra Rodrigo, entra Gabriel Jesus, entra Martinelli, você vê que tem muito jogador bom à disposição. Uma bela estreia, com resultado e desempenho, um jogo muito bom da seleção brasileira. Falando do jogo, Fábio Piperno, bem-vindo aqui ao Canelada da Jovem Pan, estreia da seleção brasileira. A seleção deu uma resposta positiva para você, Piperno. Muito boa noite. Boa noite, Pedro, Bruno. Um grande abraço à nossa audiência. Deu uma resposta mais que positiva, confirmando as melhores expectativas. O Brasil tem a melhor seleção dessa Copa do Mundo. Vai ser campeão do mundo ou não, aí é uma outra história que a gente vai ver nas próximas rodadas. Mas o Brasil tem mais jogadores que todo mundo. O Brasil tem uma reserva de talento muito superior aos demais. E, para mim, fez a melhor estreia, especialmente no segundo tempo dessa Copa do Mundo. Porque o Brasil enfrentou um adversário difícil. E o Brasil ganhou com muitas sobras de uma seleção que fez uma eliminatória irrepreensível, ganhando, inclusive, de Portugal e Lisboa, ganhando de outras seleções importantes desde então. E o Brasil sobrou. Acho que essa foi a melhor atuação do Brasil em uma Copa do Mundo desde o Mundial de 2002. Há 20 anos, acho que o Brasil não jogava tão bem numa Copa do Mundo, considerando, claro, aquelas partidas que o Brasil fez contra seleções fortes. Eu insisto nisso. O time da Sérvia é bom. Só que hoje, frente a um Brasil inspirado, era uma Sérvia que parecia uma seleção dessa que o Brasil enfrenta toda hora aqui nas eliminatórias. Então, esse desnível, essa diferença toda aconteceu graças à excelente atuação da seleção brasileira. Começou muito bem, com o pé direito a seleção brasileira. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o nosso Mauro César Pereira.
nós vamos conversar com o Mauro. Você que está aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe o seu like, tá bombando o Canelada da Jovem Pan logo após essa vitória da seleção brasileira, 2-0, 2 gols de Richarlison, Brasil 2, Sérvia 0. É o começo da caminhada da seleção brasileira no Catar. Nós vamos conversar com o Mauro César Pereira sobre o jogo, sobre os personagens dessa partida, como começou o Brasil, na opinião do nosso Mauro César Pereira. Daqui a pouquinho também, o nosso pilhado, que está lá em Doha, no Catar, acompanhando todos os passos da seleção brasileira, o nosso velho Vamp, o nosso pentacampeão. Será que o Vamp ficou feliz, ficou triste com esse resultado do Brasil? Fica a pergunta no ar. Daqui a pouquinho, o velho Vamp estará aqui conosco no Canelada da Jovem Pan especial Brasil 2, Sérvia 0. Deixe o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Agora sim, Mauro César Pereira, qual a sua análise do jogo, dessa estreia da seleção brasileira? 2-0 Brasil, Mauro. Boa noite, Pedro. Boa noite aos companheiros, a todo mundo que acompanha aí o Canelada. Eu achei o primeiro tempo do Brasil não muito bom. Acho que caiu na proposta do time sérvio, né, que era dificultar o jogo, montava até linha de 5 em alguns momentos, era difícil de entrar, o Brasil criou muito pouco, né, mas a segunda etapa melhorou sensivelmente. O time conseguiu encontrar os espaços, já tinha criado algumas situações e foi merecida a vitória, né? Merecida a vitória, chegou ao placar de 2-0, importante também a opção do técnico Tite, né, de colocar o Vinícius Júnior, abrindo mão do Fred, e o Vinícius participou dos 2 gols. Os 2 gols do Richarlison saem na combinação com o Vinícius, iniciadas jogadas pelo Neymar, né, e depois o Vinícius chutando o rebote do goleiro, depois o passe entre 3 sérvios para encontrar o Richarlison para fazer aquele bonito gol, o segundo, que sacramentou a vitória. Boa atuação do Brasil, achei a atuação muito convincente, contra um adversário difícil, adversário duro, muito físico, tem bons jogadores. Acho até que a Sérvia adotou a proposta um tanto quanto cautelosa demais, tem material, tem jogadores para poder fazer algo um pouco diferente, mas não fez. Aí é problema, claro, da Sérvia. O Brasil foi muito bem, uma boa vitória. A única coisa que eu achei assim, que me chamou a atenção aqui do ponto de vista negativo envolvendo a seleção brasileira é a distância frieza desse torcedor que vem para cá, que paga caro, vem aqui, mas que é tão silencioso, que ele não consegue nem puxar os milhares e milhares de torcedores emprestados, digamos assim, né, pessoas que estão apoiando o Brasil porque gostam da seleção brasileira e tudo mais, que são moradores aqui ou de outros países da região. O estádio gigantesco, o estádio enorme, quase 90 mil pessoas, mas muitas vezes em silêncio, mesmo quando o Brasil pressionava. Ou seja, esse time não pode contar muito com essa galera para, no grito, tentar levar a algum lugar, não. Mas o time não precisou, não. Sozinho, por conta dele, ele foi lá e venceu merecidamente. Um adversário difícil, na minha opinião, de todas as seleções consideradas mais importantes. O Brasil foi o que teve o desafio maior na primeira rodada. Argentina, França, Espanha, Alemanha, nenhuma delas, Inglaterra, nenhuma delas teve o adversário do porte do time sérvio. E o Brasil venceu de forma muito convincente. Ô Mauro, o que explica o primeiro tempo? Foi a organização da Sérvia ou você acha que o Brasil sentiu aquele nervosismo de estreia? Porque demorou para se soltar, mas quando se soltou, fez o que precisava fazer, 2-0, e começou bem essa Copa do Mundo com vitória, Mauro. Eu não acho que esses jogadores sintam esse tipo de nervosismo, não, Pedro. Jogadores acostumados a grandes competições, todos eles. Jogador de Liga dos Campeões, de Premier League, de Liga Espanhola. Os caras jogam nos maiores campeonatos do mundo, estão cansados de jogar em estádios lotados, jogos de alta responsabilidade, o mundo olhando para os jogos dos quais eles participam. Não é novidade para a maioria deles. São jogadores experimentados, jogadores que conhecem esse tipo de jogo, conhecem esse tipo de adversário. Agora, o Brasil tem dificuldade contra defesas muito fechadas, times que são taticamente muito sólidos. O time da Sérvia, ele dentro da sua proposta no primeiro tempo, ele foi realmente um time que dificultou muito o Brasil. Não agrediu também, não criou praticamente nada, mas foi um time que conseguiu executar bem aquilo que ele queria, que era levar o jogo daquela maneira e não conceder muitas oportunidades. No primeiro tempo, o Brasil praticamente não finalizou, teve 2 chances. Uma bola perdida pelos sérvios do lado direito da defesa, e o Vinícius Júnior não conseguiu finalizar, o goleiro saiu e abafou, e uma outra bola muito boa do Paquetá, que encontrou o Rafinha. O Rafinha acabou chutando de canhota, muito fraquinho, também nas mãos do goleiro. Fora isso, o Brasil criou nada praticamente no primeiro tempo. Por quê? Porque a Sérvia, de fato, conseguiu executar ali taticamente uma proposta que era dificultar o Brasil, dificultou o Brasil. O Brasil teve dificuldade, mas no segundo tempo mudou. Isso é importante. Você tem o primeiro tempo com dificuldade, você encontra soluções na primeira etapa, com mais movimentação, encontrando espaços, acionando, aproveitando também as eventuais descidas ao ataque do time da Sérvia, né, para encontrar os espaços, chegar aos gols, como aconteceu justamente no primeiro gol. Foi um lance que o Neymar conseguiu ficar com um homem na marcação, nas imediações da área. Ele quando corta para chutar,
o Vinícius chega batendo para o gol e no rebote o Richarlison acaba empurrando para dentro da meta do time sérvio e acaba abrindo o placar. O segundo gol é meio que a consequência, que aí a Sérvia põe o Vlahovic em campo, que é o centroavante da Juventus, que estava no banco, tenta alguma coisa, até consegue levar perigo na bola parada, mas o Brasil aí chegou ao segundo gol e depois teve várias oportunidades, bolas na trave, ou seja, foi uma atuação muito boa do Brasil. O segundo tempo muito bom, dentro da expectativa, dentro daquilo que se esperava, o Brasil passou no teste. As eliminatórias sul-americanas são me engana que eu gosto, mas o Brasil mostrou que pode jogar competições maiores do que os seus confrontos contra os sul-americanos pelo segundo tempo que apresentou aqui. Mauro, tudo bem? Eu acho que... Olha aí, 79 minutos, 2 gols, ações na área rival 3 chutes, 2 chutes certos. Ele tá no ranking ali dos gols, né, logicamente, e também nos chutes certos também, logicamente. Mas ações na área rival também, né, ficou ali no quarto do ranking do time. É a frieza dos números, André, mas mostra, assim, que era um Richarlison que em algum momento a gente estava esperando mais dele. A gente queria que ele aparecesse mais na partida, até que ele consegue fazer o primeiro gol e depois o segundo. Um dos trabalhos do Tite nesse ciclo era entender como utilizar um jogador que leva o nome às costas e que tipo de função ele queria desse jogador ou desses jogadores, porque ele tem mais, né? Todas as palavras elogiosas do Tite ao Gabriel Jesus, que vai para a segunda Copa com ele, pelo trabalho que o Gabriel faz sem a bola, por mais que algumas pessoas não gostem ou não entendam ou achem que um atacante não pode passar uma Copa do Mundo sem fazer gols, por melhor que seja o seu trabalho tático para a equipe, é só ver o Gabriel Jesus jogando pelo Arsenal. Eu não sei se existe um outro jogador de ataque que desarma tanto quanto ele. E isso está na origem do bom jogo atual do Arsenal. E isso era o que o Tite enxergava no Gabriel Jesus. Mas a partir do momento em que a Copa foi se aproximando e o Richarlison, que trabalhou tanto durante os últimos anos para estar nesse Mundial, a gente pôde ver o esforço, a colaboração e o desejo do Richarlison de fazer tudo o que tivesse ao alcance dele, primeiro para entrar na lista, depois para entrar no time. O que ele fez hoje é uma declaração de capacidade, de intenção, de disposição, de colaboração, porque ele é um jogador muito capaz. Ele desempenha esse papel de hoje com brilho e pode desempenhar outros, é por isso que ele está lá. Agora, num jogo difícil, que a seleção brasileira não encontrava o espaço porque a Sérvia não dava por causa da sua aversão ao risco enquanto o jogo estava 0-0. Que o Brasil poucas vezes conseguiu criar o espaço com jogadas mais automáticas e o Paquetá participou disso. Ele deu toque de calcanhar, liberou, ele fez a tabela com o Rafinha no primeiro tempo, o gol poderia ter saído ali. O Paquetá é um jogador que enxerga 2 ou 3 lances à frente e o time precisa estar na mesma sintonia, porque ele é um criador de jogadas. Mas numa jornada difícil em que o Brasil pouco conseguiu criar o seu espaço e só mesmo mostrou que ia vencer quando passou a desarmar mais perto da área da Sérvia, o Richarlison se apresentou. A atuação dele hoje é mais ou menos como se ele dissesse: eu estou aqui, vocês vão ter que lidar comigo. Estou falando dele para os adversários. Sim. E é muito difícil, porque ele é muito capaz. E eu acho que uma coisa importante para falar do Richarlison, Silas, contigo, você jogou com grandes atacantes, como a gente falou, e atacante é um bicho diferente, né? Eles têm uma lógica própria, se eles não fazem gol, eles não dormem direito, e personalidade parece ser uma coisa fundamental, e o Richarlison tem isso. Assim, a gente percebe nas você pontuou isso. Qual a importância para um centroavante ter, além do talento, personalidade, não tremer, ir pro pau, que parece algo que ele faz assim, ó, fácil? A gente vê o Cano no Fluminense, todo mundo toca na bola. O John Arias, o Ganso, o Matheus Martins, Ivan. Ele não, quando chega nele, é caixa, é para finalizar. Ele não é que... O Careca, por exemplo, eu joguei futebol essa semana com o Dodô. Jogou no São Paulo. O Dodô, eu falei para ele: Dodô, você e o Fenômeno, vocês não davam opção para trás. Não é aquele cara que vem para fazer tabela para trás, não, só dava opção para frente. Ou seja, a última bola era dele para já fazer o gol. O Richarlison, num ano desses amistosos agora, o jogo estava difícil, ele não estava jogando bem. Lembra? A bola vem para ele na meia-lua. A gente achou que ele ia fazer uma parede pro Neymar, do jeito que veio, ele bateu lá no canto, fez o gol. Então é esse cara. É esse cara que está ali para a hora certa, tem um físico bom para segurar zagueiro
e na bola aérea o cabeceio dele também é bom. Então o Tite conta com isso. Eu acho que ele tem o Pedro e o Richarlison para essas duas situações, mais de pivôzão de parede, como o Mitrovic e o Vlahovic da Sérvia, mas ele tem o Gabriel Jesus para fazer esse trabalho que o André falou, vem, busca, briga, sai, desarma e tal, e os outros jogadores todos, que um é mais flecha que o outro, os das beiradas. Eu acho até... Desculpa, Silas, já achei que você tinha concluído. Não, isso. O jogo começou muito físico, né? Os sérvios até ríspidos, meio que avisando, olha, ninguém aqui vai ter vida fácil, nós vamos marcar vocês muito bem e vamos até apelar um pouquinho se precisar. Nada distante do que era esperado, um time muito forte, um time muito alto. E dava para ver em determinados momentos, nas poucas vezes, no primeiro tempo, no segundo tempo também, que a Sérvia teve a possibilidade de chegar ao campo de defesa do Brasil pelos lados com a chance de uma bola na área, o desespero dos atacantes sérvios com a mão levantada pedindo joga a bola, porque não tinha outra, a Sérvia não tinha outro caminho, a não ser roubar e atacar nesse espaço, especialmente pelo alto. E o Richarlison, a gente pouco vê, a televisão nem sempre consegue mostrar, apanha demais. Sim. Bate um pouquinho também porque é necessário, porque senão não é justa a parada desse jeito. E quando ele teve a chance, ele não perdeu. E ó, é o seguinte, a gente tem muitas informações sobre esporte, claro, todo o nosso time que está no Catar apurando desdobramentos da história do Neymar, já circulam imagens, fotos dele deixando o gramado com o tornozelo, realmente uma bola. Exato. A gente vai colocar o momento do banco. Essa é a do banco, né? Mas a gente já vê, inclusive em redes sociais, o tornozelo. Ele chora muito. Né, chora muito, e é o que o André até falava antes do ar, né, da gente entrar no ar. Às vezes, né, Marcelo, o jogador, eles têm uma memória de tanto apanhar desde a infância, que eles sabem o que é uma pancada e o que pode ser algo muito maior do que a pancada. A imagem chamou muita atenção. Pois é, a gente está vendo, daqui a pouco a gente vai falar o Gaciba também, mas a gente tem uma tela mostrando os números de faltas em cima do Neymar. Foi um jogador que também é muito perseguido, ele acaba levando muita falta, mas eu também quero a tua visão sobre isso, Silas. Olha aí, o Neymar na partida contra a Sérvia, 9 faltas sofridas em 80 minutos. O Gavi contra a Costa Rica foram 5 faltas sofridas, para a gente fazer uma comparação, né, entre um jogador e outro. 9 das 12 faltas sofridas pelo Brasil foram em cima do Neymar. Existe a possibilidade do Neymar sair dessas faltas, Silas, ou não tem o que fazer? Ele é muito perseguido mesmo por ele ser esse jogador? Pelo menos 50% delas, Marcelo. Pelo menos 50% delas, ele sofre um pisão, ele sofre uma cotovelada por trás, ele sofre uma joelhada por trás, porque ele segura a bola, às vezes aqui no meio campo, um lugar onde 2 toques, e aí eu estava inclusive falando, não sei se foi com o Felipe lá antes da gente entrar, que aí um Dunga, por exemplo, que tá ali atrás, o Casemiro, fala, pô, Neymar, toca essa bola rápido. Ele vai parar e vai brigar com o cara, com o próprio companheiro, porque esse é o jeito do Neymar. Então, assim, talvez, né, o Daniel Alves, dentre todas as qualidades que ele tem, uma delas seja ser esse conselheiro pro Neymar, ali, pá, toca a bola, aí não é... O Vini Júnior, o Martinelli, pô, fiquei feliz demais quando ele... Primeira bola que ele pegou, ele foi dentro do gol. Porque é a jogada dele. Então o Neymar, acho que ele precisa pensar nisso. Quando ele pegou a bola livre, ele sofreu a falta lá dentro, que ele mesmo bateu, pegou na barreira e tal. Mas assim, já tá maduro, né, o Neymar. Então já tá na hora de saber que não pode ficar fora. Tudo bem, a gente já não é mais Neymar dependente. Mas a gente precisa desse jogador inteiro. Ele se machucou num lance em que talvez ele pudesse ter soltado a bola antes para o Vinícius, depois a bola chega, o Vinícius toma a bola e erra a finalização porque o pé depois escorrega, né? E no replay, assim, é muita impressão, né? No replay dá para ver que o pé dele vira. Mas não parece ser uma coisa tão feia. Sim. Só que a gente não tem como, né? Às vezes é muito feio e apesar de não parecer. O sangue tá quente ainda ali, né? Vamos... Depois vai... Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, por favor, não esqueça de se inscrever aqui, deixar o seu like, ativar o sino e também o seu comentário, tá? Logo mais, estaremos trazendo aí mais novidades sobre a seleção brasileira na Copa do Mundo no Catar.